Bem-vindo a todos aí a mais um momento aí de troca de conhecimento e compartilhamento. Anne falou um pouquinho me citou em alguns momentos, mas eu vou me apresentar rapidamente aqui para a gente já começar o assunto. Mas hoje eu atuo aqui na Life como arquiteta de soluções, então no meu dia a dia, eu trabalho muito na ponte de desafio de negócio, de clientes e parceiros com o Liferay. Então, e apoio de como oferecer a melhor abordagem técnica com o Liferay. Então, eu ajudo a desenhar a arquitetura para que as ideias saiam do papel, de um brainstorm e se tornem é, realidades. Então, dentro de todos os tópicos que eu trabalho, eu gosto muito de personalização, porque é, é você trazer o impacto direto no usuário final. Então, é muito legal quando a gente faz uma entrega de uma experiência em toda a sua completude para o usuário final e você recebe um feedback. Pô, era o que eu imaginava, ou é além do que eu imaginava. Ah, eu consigo fazer isso dessa forma. Então, você até consegue fazer a imersão do usuário final dentro do teu projeto. Então, é, esse é o tópico que eu mais gosto de falar, por isso que eu trouxe para a gente conversar um pouco. E hoje o objetivo é exatamente esse, compartilhar um pouco dessa minha experiência que eu tenho, e focando de como fazer e mostrando como a gente pode usar segmentos, regras e conteúdo dinâmico nessa jornada que pode fazer total diferença para o usuário final. Mas aí vamos parar de falar um pouco sobre, mas vamos pensar aqui no que é que eu é, desenhei para a gente falar. Então, vou falar um pouquinho do porquê da personalização, os fundamentos do Liferay nos três pilares, então, segmentos, conteúdo direcionado e as regras, e aí regra de exibição. Vou fazer um pouco, vou trazer um hands-on para vocês dentro de um contexto, dentro de um contexto fictício que a gente usa até nos nossos treinamentos, mas aí eu adaptei um pouco para o que eu quero apresentar para vocês e pincelar dentro um pouco das boas práticas e arquiteturas da arquitetura em si, os pontos de atenção que a gente precisa ter, e no final dar só umas dicas e tirar as dúvidas que possam surgir durante a minha fala. Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Yannis, eu não consigo ver o chat, aí qualquer coisa tu me para, tá? Tranquilo, vamos nessa. Aí vamos lá. Pensando em personalização, o que é que a gente pode começar, né? Então, assim, não é simplesmente colocar as informações para o usuário é, e, e deixar ela ali disponível para todo mundo. A gente, pensando numa experiência, numa plataforma de experiência como o Liferay, a gente tem que pensar em como orquestrar toda a jornada do usuário nela. Então, pensa no desafio comum quando a gente pensa no intranet e que vai ter um desenvolvedor, o desenvolvedor vão pensar assim, o time de TI e um gerente de RH. Eles precisam ter informações diferentes e direcionadas para eles. Pensando num e-commerce, um cliente novo é diferente de um cliente que está ali comprando seu produto. Então, eles podem receber ofertas diferentes. Então, essa capacidade de adaptação transforma a experiência do usuário final. E aí, você consegue trazer ele para você. Então, pensando em tudo nisso, eu trouxe esses três pilares com a personalização no Liferay. Então, o segmento, que é quando a gente define quem é a nossa audiência, quem é a pessoa que vai é, ter acesso àquela informação. Então, a gente começa de uma forma muito simples, no sentido de papéis, atributos, e evoluir para segmentos comportamentais mais inteligentes. Então, você faz uma análise de, por exemplo, usuários que clicam no botão várias.
utilizam muito aquele acesso via aquele botão. Como é que eu posso manter aquele usuário dentro do meu site, né? Então, a gente consegue fazer essa segmentação de forma dinâmica também. Então, temos o segundo pilar, que é o conteúdo direcionado, que define o que cada segmento vai ver. E, por último, as regras de exibição, que é para a gente aplicar uma lógica condicional diferente para cada componente na página. Tipo, como eu mostro um banner diferente para cada usuário que acessa em lugares diferentes. Pensa em idioma, um usuário que acessa aqui no Brasil e o que acessa nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas aí vamos aprofundar um pouco no primeiro pilar, que é a segmentação de usuário, que a gente pensando na segmentação, eu gosto de fazer a analogia do seguinte: pensem que a segmentação como um select da experiência do usuário, e aí é aqui que a gente define o where dele, tipo assim, a condição para agrupar a audiência. Então, a forma mais direta de usar os dados que já temos dos perfis, como cargo, departamento, ou até outros papéis que a gente pode customizar, mas o verdadeiro poder está especialmente para a gente que está construindo nos segmentos dinâmicos. Então, podemos criar regras baseadas em comportamentos, como eu falei, como usuários que clicam em um link específico ou que adicionam, pensando no e-commerce, em um item do carrinho. Então, assim, é aqui que a gente começa a criar a personalização de uma forma inteligente e proativa, porque a gente pode criar uma segmentação, uma personalização para ele, e que a gente vai vendo que nos testes, por exemplo, no Analytics, um teste de AB não está sendo inteligente o suficiente para manter aquele usuário, ou não está sendo positiva. Então, a gente consegue fazer é, essas adaptações com os dados, né? Então, com essa dinamicidade. E aí eu venho para o segundo pilar, e aí, é, conectando um pouco, seria o quem, né? Então, assim, e com a mensagem o quê. Por exemplo, no Live a gente consegue, que eu vou mostrar daqui a pouco, é, permitir exibir listas de conteúdos, seja documentos, seja cards, seja documentos aqui, para só aparecer para um segmento específico. Então, a gente, além de criar o, o conteúdo, a gente pode dar dinamicidade, criando as variações de uma página para um segmento específico. Então, assim, você consegue garantir uma imersão totalmente é, positiva para o usuário. Então, eu consigo, por exemplo, usar a coleste que eu vou mostrar e personalização das páginas também com as variações e dos seus modelos. E o terceiro pilar que eu queria trazer são as regras de exibição. Então, é aquele velho if-else que a gente aplica no front-end e no Live você consegue configurar isso na UI. Então, podemos pegar qualquer fragmento de uma página, aplicar uma condição dinâmica. Por exemplo, se o dispositivo for mobile, mostre o banner compacto. Se o idioma do navegador for PTBR, exiba esse texto. Então, é uma forma poderosa de criar micropersonalizações que fazem uma grande diferença na usabilidade do usuário. Então, como eu botei aqui em exemplos, eu tenho idioma, dispositivo e geolocalização. Então, eu consigo rastrear isso para poder exibir da melhor forma possível. Dito um, um pouquinho desses pilares, eu falei com a Anne que eu não ia me estender nos slides, eu queria meter a mão na massa. Então, eu vou trazer um pouquinho da teoria, tá? Para a prática. E aí como eu disse, eu vou tentar resolver um problema real da fábrica, é um fabricante de óculos fictícia, que é a Clarity, que está numa expansão
global, tá? Então, como o cenário é, eu tenho a Clarity e preciso personalizar o seu portal para distribuidores internacionais. Então, uma página genérica não vai gerar engajamento em diferentes regiões, tá? Então, o objetivo é a gente entregar uma experiência relevante para esses distribuidores de diferentes regiões, mostrando os produtos certos para determinado mercado, certo? E aí, qual é a missão de eu apresentar aqui para vocês? Criar dois segmentos, um América do Norte e outro na América do Sul. Na América do Norte, eu vou trazer produtos, óculos que seja de esqui, de neve, etc., bem diferente do que a gente tem aqui no nosso Brasil. E outro focado para o Brasil, vamos dizer assim, óculos de sol, que são as tendências, etc. E aí, criar essa experiência única para cada um. E aí, qual um dos valores que eu acho muito legal que o Lifer traz para a gente é que a gente mostra na mesma URL, para cada, na mesma URL, informações diferentes para usuários diferentes. Então, assim, você não tem uma URL diferente para o usuário. Ele coloca isso por debaixo dos panos e você consegue fazer com que o cliente, estou sempre acessando o mesmo portal que as outras pessoas, isso para ele é transparente, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? É, eu vou mostrar para vocês uma página inicial da Clarity. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Fechar aqui. Esse é o Clarity, tá? Então, essa aqui é para todos os distribuidores. Então, assim, não tem diferenciação, tá? Isso aí é para o cliente final e também tem para o distribuidor. Então, tem dois públicos aqui que a gente já mapeou. Eu vou criar uma experiência para o Winter 2025, então, o inverno de 2025. E aí eu vou ter um banner, eu vou filtrar uma coleção e vou direcionar os artigos para as tendências para esse público. E aí eu vou trazer também a visão de uma experiência padrão, que é a que eu vou mostrar para vocês inicialmente. Um login do Canadá, que aí já é uma experiência voltada para o inverno, e outra para a experiência, vamos dizer assim, tropical, que seria aqui para o Brasil, tá? É, mas antes da gente começar, eu queria trazer para vocês que é importante a gente passar, que é o seguinte: é, a gente tem é, esses usuários, tá? Então aqui eu tenho um conjunto de usuários que todos eles estão vinculados a um user group. E esse user group é um usuário vinculado a os distribuidores. Então eu tenho diferentes organizações, mas eles participam do mesmo user group. Então, eles têm o mesmo nível de papel, de permissões, que o que difere são a sua geolocalização e a sua organização, tá? E aí, o que é que acontece? Eu vou usar praticamente só durante a demo dois usuários, que é Sarah Miller, certo? Que ela vai representar os usuários que estão na América do Norte, e o João Silva, que é daqui do Brasil, certo? E aí eu organizei é, de uma forma usando a organization, por quê? É, no Liferay, como eu estou usando o localhost, eu poderia usar geolocalização, certo? Para simular. Só que como eu estou usando o localhost, o IP ele é o mesmo, então ele não vai funcionar localmente. Eu precisava distanciar essa minha demo hospedar em algum lugar, para ele poder pegar os acessos. Por isso que eu estou usando uma abordagem que é, inclusive, até legal para pensar na parte de organizar, pensando no commerce, os seus usuários, suas accounts, e você criar os seus sales organization. Mas isso aí é outra pauta, mas só para explicar o porquê eu estou usando organization que eu poderia usar, que vocês vão ver que eu consigo criar regras usando IP, tá? Mas é só para deixar claro. Aí eu tenho Organization Clarity, certo? Que é a global.
E eu tenho duas parentes, que é a América do Norte e a outra América do Sul, certo? E dentro delas, eu tenho um organization que está vinculado a um usuário. Da mesma forma que eu vou ter aqui da América do Sul, que eu vou ter João Silva, certo? Então, é essa estrutura. E tem uma visão muito legal de ver também, que é a visão de gráfico. Então, eu consigo ver aqui como é que está a criação desses usuários, certo? Então, assim, eu consigo ter uma visão de como está criada a organização. Mas vamos lá, vamos falar muito mais de organização, não, vamos para a prática, certo? Temos aqui a visualização default, que é a visualização para todos os usuários do Liferay, que da Clarity, na verdade, e eu já criei uma de distribuidores. Você pode ver que a única coisa que muda de uma para outra é esse banner informativo inicial. Vou mudar aqui novamente, certo? É o texto e o link. Apesar deles apontarem para o mesmo lugar, mas ele tem informações diferentes, porque a mensagem que eu quero passar são diferentes, certo? Aí vamos lá. Primeiro passo, eu vou vir aqui para a gente criar segmentos, certo? Ops. Eu vou deletar, porque eu esqueci de deletar. Tá. Peraí. Só um minuto, Esté gente. aproveitando, dá um zoom aí pra gente. Não sei se Opa. sou só eu, mas eu sou completamente Melhorou? cega. Bem melhor, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui, eu acho que tá na The Product. Deixa eu ver só uma coisa aqui, que eu acho que eu deixei experiências aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Eu fiz os testes, tá aqui, os dois danadinhos. Por isso que eu não consigo lá. Tá, perfeito. Pronto. Eu vou remover e vou refazer eles depois novamente para vocês, tá? Vamos lá. Esse aqui eu já tinha deixado criado porque ele tem a condição de eu agrupar todos os meus distribuidores. Então, eu estou usando quais as duas regras? De user. Então, eu estou usando se ele está numa função específica ou numa função ou um grupo específico, tá? E aí aqui eu consigo visualizar quantos membros conseguem visualizar aquele segmento a partir do momento que eu estou aplicando essas regras, tá? Então eu já tenho esse segmento. Aí eu vou criar o meu segmento aqui, que estava criado já, o América do Norte, certo? E aí, como eu disse, a gente tem vários regras que a gente pode aplicar. Por exemplo, esse aqui, Registration ID, ele é um custom field vinculado ao usuário. Então, se eu precisar criar um custom field para vincular alguma entity dentro de user ou organization, na verdade, organization e user, eu consigo trazer aqui, tá? Mas aí eu não vou usar user, eu vou usar organization. Aí eu vou trazer aqui parent, equals, e aí eu tenho equals ou no equals, e Eu vou vou te pedir trazer, para dar mais um toquinho no zoom aí, tá, por favor. melhorou, Só porque na gravação depois para o pessoal ver. Melhorou, melhorou, valeu. tá, melhorou. Aí eu tenho aqui América do Norte. E como eu já tenho um segmento criado que já vai fazer o agrupamento de distribuidores, eu não preciso botar a regra novamente aqui. Aí eu já estou trazendo o reuso. Eu vou pegar o segmento daqui e vou selecionar aqui. Então, eu criei uma anterior para agrupar os meus usuários e posso reutilizar ela em outros.
segmentos. Então, eu posso concatenar, certo? E aí pode perceber que agora eu só tenho um membro, que antes eu tinha cinco, agora eu tenho uma regra que só Sara faz parte, certo? Vou salvar aqui e vou criar outra para a gente brincar também. Vou fazer a mesma regra. Vou pegar a parent, vou botar aqui e vou trazer essa segmentação dos distribuidores. Perfeito. Um membro, que no caso aqui é João Silva, certo? Salvei. Pronto. Uma vez que eu criei isso, eu já tenho meus segmentos, então eu tenho é, quem pode ver as informações que eu vou é, condicionar na página e na collection, certo? Vou voltar aqui para Home e aí eu vou, já que eu tenho aqui, já sei que o distribuidor ele já vai entrar nessa página. Aí eu vou vir aqui e vou para Products, certo? Porque eu quero alterar esse banner aqui para dizer, ó, todos os distribuidores que são da América do Norte e da América do Sul, eles vão ter esse banner diferente porque são as coleções de inverno e verão, vamos pensar assim, certo? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e eu posso criar uma nova experiência, certo? Então, eu venho em nova experiência e vou criar uma experiência chamada Clarity Norte América e vou selecionar o segmento, certo? Uma vez criada, ela fica criada como inativa, certo? Para ativar ela, eu tenho que posicionar ela na priorização. Então, ela tem que ser a primeira antes da para todo mundo, certo? E aí eu vou começar a editar ela. Eu vou fazer uma mudança simples aqui. Vou trocar esse banner. Site Libraries, Asset Library, Marketing. E vou pegar, cadê minha outra foto? Cadê? Tá aqui no fundo. Pronto. Certo? Aí eu vou mudar o texto. Deixa eu só pegar aqui de baixo. O texto que eu reservei. Vou pegar, alterar esse texto de baixo também. Certo? E vou mudar aqui para ficar visível, né? Vou botar um branco aqui também. E aqui eu não quero seja primária, eu quero a neutra invertida. Pronto, acho que fica mais bonito. Pronto, salvei, certo? Vou, aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso criar uma nova do zero ou eu posso duplicar. Se eu tiver uma personalização além dessa, que vai ser só um exemplo, uma mudança, eu só estou mudando aqui um banner. Mas pensa que se eu mudei boa parte da página e eu só vou precisar mudar para uma segunda personalização, vamos pensar assim, uma bandeira ou uma imagem, algo muito pequeno, talvez faça mais sentido eu copiar. Mas se for algo muito totalmente diferente, eu venho e crio, certo? Mas como eu criei a primeira, eu vou duplicar aqui, certo? Aí eu vou fazer as mudanças que eu preciso, aqui, aqui e salvar, certo? Vou ativá-la e mais uma vez eu vim aqui, não, aqui trocar, Asset Library, esse aqui eu vou mudar a cor,
para voltar a ser escuro. Aqui também. Opa, não mudou. Aqui. E aqui eu vou querer que seja Prime. Não sei se eu vou querer invertido. Vou botar secundário. Pronto, só para ser diferente. Perfeito. E publiquei, certo? Então, eu tenho essa visualização aqui, consigo ver a da América do Sul e consigo ver a da América do Norte, certo? Então, já tenho experiências diferentes. E aí eu vou para a parte de produtos, porque aqui eu tenho vários produtos. Eu tenho óculos de sol, óculos de grau, lentes. Mas para o meu público de agora, ops, cliquei errado. Eu quero filtrar melhor esses meus produtos. Deixa eu voltar aqui e vou fazer a mesma é, ação. Vou criar aqui nova experiência. Só que aqui vai ter uma coisa que eu só vou mudar o meu filtro do que eu vou exibir. Vou mostrar para vocês. Vou dar ativar, copiar, ativar, editar e aqui e salvar, certo? Aí o que é que eu vou fazer de uma para outra? Eu vou usar aqui para filtrar o Blueprint Options. Por quê? Deixa eu ver se ele já está aqui. Acho que não. Por quê? Eu criei uma blueprint que ele vai me retornar já os produtos para cada segmento. Tipo assim, eu quero os produtos de inverno, eu quero os produtos do verão. Então, eu venho aqui, vou configurar. Vocês vão ver que eu tenho dois blueprint. Como eu estou na América do Norte, né? Isso. Eu vou deixar aqui e a do Sul, vou instanciar também. Aqui, aqui, configuration, select, tropical. Certo. Save. Pronto. Publiquei. Certo? Então, essa é a visualização que eu tenho Norte América e América do Sul. Certo? E aí eu vou trazer para vocês o login com esses usuários. Só para a gente olhar. Eu vou vir com o João primeiro. Ó, ele já tem uma visualização diferente, só para comprovar que eu estou com o João. Vim aqui, ó, já tenho. Então, esqueci de alterar o texto, né? Mas aí só para a gente manter. E vejo os produtos vinculados a o verão. Vou fazer o sign out e vou vir aqui agora com Sara, com a mesma visualização que ele, só o banner principal dos distribuidores, e aqui agora com os meus óculos de inverno, certo? Mas tem uma forma também de a gente não precisar criar uma experiência para as páginas. Como é que eu posso fazer isso, Steph? Vamos lá. Eu posso vir. Eu tenho uma. Deixa eu vir aqui para Home para mostrar para vocês. Eu tenho aqui na Home esses artigos, certo? Isso aqui é uma collection, certo? E essa collection, ela tá aqui. Helpful Article, tá?
Então, ela é uma collection de criação manual. Ah, Stephanie, eu posso criar uma para dinâmica? Posso, porque a gente sabe a diferença. A manual, eu seleciono manualmente qual conteúdo vai ser apresentado, a dinâmica, eu crio um filtro por tipo e vou atribuindo, e à medida que ele for adicionando, pensando no web content, ele vai trazendo essa visualização e eu só preciso ordená-los. Mas vamos a esse daqui. Eu tenho aqui essa collection e eu posso adicionar as variações vinculadas ao meu segmento. Então, eu vou botar o Norte América e América do Sul. E aqui eu vou selecionar o conteúdo que eu quero trazer. Então, eu vou vir aqui nos articles, tudo que for Brasil, tá? Aí eu consigo ordenar, uma vez que eu tenho a seleção manual. E no Norte América eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar outros artigos. Deixa eu ver aqui, aqui, isso, certo? E aí eu vou priorizar a visualização deles, tá? Vou voltar aqui para minha home. Deixa eu ver aqui se está tudo direitinho. Tá, tá, tá. Perfeito. Tá configurado. Vocês podem perceber que para mim não fez diferença nenhuma, mesmo que eu mude aqui a, a, a experiência. Mas, cadê? Quando eu venho aqui com Sara, ela já vê os artigos vinculados ao segmento dela. Então, eu consigo atribuir um segmento para minha collection, para eu não ter que precisar criar uma collection para cada segmento. Eu posso criar uma collection, certo? Aplicar regras para ela e exibir para segmentos diferentes, certo? Vou voltar aqui, vou sair e vou entrar com o João. João, aqui já está os artigos criados para o público, pensando no público do verão, vamos dizer assim. Então, eu consigo, dentro do, usar a Collection de forma inteligente para poder organizar as segmentações e a visualização de conteúdo. Eu consigo manipular com os dois, de duas formas, né? Então, dessa forma, a Clarity passa a deixar de ter uma comunicação para todos e ter um para um. Então, assim, ele tem a comunicação para os distribuidores em geral, ele tem a comunicação para os que estão, por exemplo, em campanha, pensando no final do ano, na de inverno, na América do Norte, e no Sul, que está começando o verão, em tese deveria estar começando o verão, está visualizando os artigos podados para eles. Então, consegue fazer com que, de forma estratégica, atender todos os públicos deles, certo? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que não ficou claro que precise voltar? Tem uma pergunta no chat, Sté. Como o Lifer vai saber de onde vem o cliente, da América do Sul ou da América do Norte, para mostrar essa experiência corretamente? Pronto, vamos lá. A gente tem, como eu disse aqui, ó, a gente tem algumas formas de mapear esses usuários, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou usando a organização por conta de uma questão de eu estar usando meu localhost. Mas você pode usar aqui, por exemplo, as regras de sessão, que aí você pega o IP do local do usuário. Então, aqui eu consigo mapear. Também eu posso, se você quiser, e você fizer isso cadê?
quiser informar isso via custom field, cadê? User. Por exemplo, tá vendo que já tem um custom field. Eu posso criar um aqui, ó, geolocalização. E aí ele já pega, ó, estou em Recife, aqui, ó, não passo. Ele já conseguiu localizar. Então, você consegue fazer isso se você quiser trazer essa informação para você e você usar na sua regra. Ou usar o IP, ou você pode usar language do browser. Cadê? Language do browser, por exemplo. Cadê? Deixa eu voltar para o outro. Cadê? Aqui, ó. Oi. O language. Então, eu posso colocar aqui e dizer o language do usuário, certo? Na seção dele, certo? Ficou claro?